Minha esposa perguntou casualmente: "O que você acha de um casamento aberto?" Respondi: "Com certeza. Sou totalmente a favor. Sabe, confiança, comunicação, passar tempo juntos. É muito melhor do que um casamento fechado, onde nos evitamos e vivemos em quartos separados como colegas de quarto. Meu nome é Brian. Tenho 49 anos, sou casado com Mega há 18 anos e temos uma filha de 17 anos chamada Louise. Mega e eu administramos uma pequena empresa juntos. Uma versão moderna da clássica loja familiar. Entre administrar as finanças, reuniões com clientes e as incessantes atividades extracurriculares de Louise, mal temos tempo para sentar e respirar. Eu e a Megan sempre fomos o tipo de pessoa que está sempre ocupada. Ela gosta de yoga, clubes de leitura e o que ela chama de a arte do brunch. Enquanto isso, eu me mantenho ocupado com o trabalho, meu amor por marcenaria e jogos semanais de basquete com os amigos. Nós dois somos sociáveis e estamos sempre em movimento. Ao longo dos anos, nos distanciamos um pouco, mas achei que isso era normal. Sinceramente, eu pensava que esse espaço entre nós era saudável. Isso tornou as coisas interessantes. Para comemorar nosso 17º aniversário de casamento, decidi fazer algo grandioso. Megan vinha dando a entender que precisava de um descanso, então planejei uma escapadinha de fim de semana para o Monarch Bay Resort em Dana Point, Califórnia. Imagine só, vista para o mar, pores do sol tão lindos que parecem de mentira e um nível de luxo que grita: "Você merece isso." É o tipo de lugar onde as pessoas fotografam seus ovos Benedict como se fossem uma obra de arte. Quando contei para Megan, ela se iluminou como uma árvore de Natal, seus olhos verdes brilhando. "Oh, Brian", disse ela com um sorriso enorme, "você finalmente me ouviu, essa é a essência do casamento. Ganhar pontos apenas por prestar atenção é como ganhar um prêmio. O resort era tudo o que eu esperava e muito mais. Passávamos os dias na piscina infinita, tomando margaritas enquanto ouvíamos o som das ondas quebrando ao longe. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos livres do trabalho, dos dramas adolescentes da Louise e do constante toque de notificações. Era uma sensação normal, feliz. Como se fossemos o casal que éramos antes da vida ficar tão agitada. Na segunda noite, fiz uma reserva para jantar em um restaurante aconchegante à beira-mar, dentro do resort. Megan estava deslumbrante em um vestido de verão esvoaçante. Enquanto a observava, pensei: é isso. Ainda temos o que é preciso. Brindamos, rimos de lembranças antigas e até fizemos algumas piadas meio sérias sobre envelhecer. Tenho que admitir, me senti um marido muito bom. Então aconteceu. Enquanto o garçom retirava nossos pratos, Megan recostou-se na cadeira com uma expressão sonhadora. "Sabe, Brian, eu adoro este lugar", ela começou. "Mal posso esperar para voltar aqui com o Jack. Ele com certeza ia adorar este ambiente relaxante." Por um instante, não consegui processar o que ela acabará de dizer. Meu cérebro tropeçou nas palavras dela como alguém que sobe uma escada aos tropeços. Jack? Jack? Ela acabou de dizer Jack? Quem diabos é Jack? Devo ter ficado com uma cara de total perplexidade, porque Megan tomou um gole de vinho calmamente, agindo como se tivesse acabado de mencionar o tempo. Finalmente, consegui gaguejar. "O que você acabou de dizer, Megan?" "Quem é Jack?" Ela piscou para mim, com os olhos arregalados, como se eu fosse o estranho. Foi aí que me dei conta, não se tratava de um simples engano. Megan sabia exatamente o que estava dizendo. Assim, de repente, meu fim de semana de aniversário perfeito se transformou em um desastre completo. Fiquei ali sentada, olhando para ela, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Mas antes que eu pudesse assimilar, ela se inclinou para a frente com uma expressão confusa e disse: "Brian, espere, você não conhece o Jack? Ele é meu amigo. Nos conhecemos na aula de yoga. Ah, e eu até o convenci a participar do meu clube do livro." Ela disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse me apresentando a algum vizinho que eu ainda não conhecia. Não era alguém com quem ela vinha passando tempo secretamente. E então ela continuou. Megan começou uma explicação animada sobre Jack, com direito a gestos com as mãos e um olhar quase sonhador. "Brian, ele é um cara tão legal. Você ia gostar dele. Ele é tão perspicaz, sempre trazendo perspectivas únicas para nossas discussões sobre livros. E as poses de yoga dele, nossa, você não acreditaria na flexibilidade dele. Ele tem talento natural." Levantei a mão, interrompendo-a no meio da frase. "Megan", eu disse,
com a voz mais áspera do que pretendia, não me importo quão flexível Jack seja ou quantos livros ele tenha lido. O que eu quero saber é, por quê? Por que diabos você disse que quer voltar aqui com ele? O rosto dela se iluminou como se eu tivesse acabado de pedir que ela descrevesse seu filme favorito. Bem, porque é romântico, obviamente. Quer dizer, este lugar é perfeito para uma escapadinha, e, sabe, eu já compartilhei momentos íntimos com ele algumas vezes. Então, estar aqui seria um deleite tanto para o corpo quanto para a alma. Paralisei, levando a mão à testa como se segurá-la pudesse de alguma forma impedir que meu cérebro entrasse em colapso. Minha boca estava aberta, e por um instante cheguei a me perguntar se estava perdendo a cabeça. Isso era real? Estava presa em algum sonho bizarro? Seria uma pegadinha cruel e elaborada. Espere aí, gaguejei, mal conseguindo falar. Megan, você está me dizendo que está me traindo, que o Jack é seu amante, e está dizendo isso como se não fosse nada demais? Como se estivéssemos discutindo opções de sobremesa. Megan olhou para mim, perplexa, como se eu fosse a pessoa irracional. Traição, Brian? Não seja tão dramático. Não é traição. É perfeitamente normal. Quer dizer, você nunca disse que era contra. Quase caí da cadeira. O quê? Você está falando sério? É a primeira vez que ouço falar disso. Eu nunca concordei com nada parecido. O que você está dizendo? Isso é alguma piada? Megan, você está se ouvindo? Minha voz estava se elevando, e foi nesse momento que a postura despreocupada de Megan começou a ruir um pouco. Ela pousou a taça de vinho com um tilintar e sibilou. Brian, fale mais baixo. Pare de fazer essa cara. Você está me assustando e vai estragar o clima. Estou estragando o clima, retruquei. Megan, você acabou de admitir que está tendo um caso, e agora o problema sou eu. Brian, pare com isso, ela disparou, com um tom mais áspero. Você está me constrangendo. Não podemos simplesmente ter uma conversa calma e adulta sobre isso. Percebi que as pessoas começaram a prestar atenção. Um garçom que estava por perto hesitou, sem saber se deveria intervir. Meu rosto queimou. Não por vergonha, mas por pura raiva. Levantei-me da cadeira num pulo, e o som alto do seu arrastar no chão ecoou pela sala. Tudo bem, Megan, eu disse entre dentes cerrados, mal conseguindo conter minha fúria. Vamos voltar para o quarto. Se você quiser conversar, podemos fazer isso lá. Longe de todos. Megan olhou em volta, visivelmente desconfortável com a atenção que estávamos atraindo. Com um suspiro dramático, pegou a bolsa e me seguiu para fora, resmungando baixinho que eu estava exagerando. Minha cabeça dava voltas. Este fim de semana, que deveria ser uma escapadela romântica, tinha se transformado num pesadelo. De jeito nenhum eu ia deixar ela mexer com a minha cabeça desse jeito. Quando a porta do nosso quarto de hotel bateu com força, estávamos só nós dois. A atmosfera calorosa e festiva do nosso aniversário havia desaparecido, substituída por uma tensão palpável que pairava no ar. Tudo bem, Megan, eu disse, virando-me para encará-la. Comece a falar. Por que você está fazendo isso? Por que você me trairia? Ou isso é alguma brincadeira de mau gosto? Diga que é uma brincadeira. Megan soltou um suspiro exagerado, daquele tipo que sugeria que eu é que estava sendo irracional. Brian, isso não é traição, disse ela, com um tom condescendente. Eu já te disse. É uma parceria. Só que um tipo diferente de parceria. Uma parceria? Repeti, com a voz embargada pela incredulidade. Megan, isto não é um negócio. Isto é o nosso casamento, e o que você está descrevendo não é uma parceria. É uma traição. Megan balançou a cabeça com uma risadinha, quase como se achasse minha reação engraçada. Brian, pare de ser tão antiquado. Isso é completamente normal e, além disso, você concordou. Eu a encarei, estupefato. O quê? Megan, você perdeu a cabeça? Eu jamais concordaria com uma coisa dessas. Mesmo se eu tivesse perdido completamente a cabeça, jamais daria permissão para minha esposa dormir com outro homem. Ela levantou a mão, fazendo um gesto para que eu me acalmasse. Brian, você concordou bem, mais ou menos, disse ela, num tom leve e brincalhão. Você se lembra daquela conversa que tivemos há uns 4 meses? Franzi a testa, tentando entender do que ela estava falando. Que conversa? Perguntei. Sabe, disse ela, quase divertida, aquela vez em que eu estava na cozinha com a Beta e você entrou. Estávamos conversando,
e eu perguntei casualmente o que você achava de um casamento aberto. Você disse, e eu cito, casamento aberto? Com certeza, sou totalmente a favor. Sabe, confiança, comunicação, passar tempo juntos. É muito melhor do que um casamento fechado, onde nos evitamos e vivemos em quartos separados como colegas de quarto. Então você riu e saiu. Você não se lembra, me atingiu como um trem desgovernado. Eu me lembro daquele dia. Eu estava saindo correndo para uma reunião, e quando Mega e Beta mencionaram casamento aberto, eu fiz um comentário sarcástico e saí. Na época, não passou de uma piada. Algo em que eu nem sequer tinha pensado duas vezes. Ai meu Deus, murmurei, passando a mão pelos cabelos. Agora me lembro, Mega. Eu estava brincando. Nem sabia do que você estava falando. Não estava falando sério. Casamento aberto? Casamento fechado? Você não explicou nada, ela deu de ombros, com um tom casual. Bem, talvez você devesse ter perguntado. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu pegava meu celular e rapidamente pesquisava no Google o significado de casamento aberto. Em segundos, a tela se encheu de definições, artigos e exemplos. Enquanto eu lia, meu estômago embrulhava. Isso é uma loucura, eu disse, com a voz trêmula de raiva. Você nunca conversou comigo sobre isso. Você não esperou por uma resposta de verdade. Você simplesmente decidiu que isso estava tudo bem, por conta própria. A expressão de Mega não mudou. Bem, eu reparei em como você estava agindo perto da Rose. Sabe, uma das nossas clientes. Você estava todo paquerador e excessivamente amigável com ela. Não tente negar, Brian. Eu imaginei que você já estivesse dormindo com ela, então cheguei a uma conclusão lógica. Se está tudo bem para você, por que não estaria para mim? Além disso, estamos dando certo, a Louise já está quase adulta. Por que não adicionar algo novo ao nosso casamento? Senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Rose. Exclamei incrédula. Meu Deus, Megan, eu não estava flertando com ela. Eu estava sendo educada. Eu a ajudei com um projeto porque o pai dela, que por acaso é meu amigo, me pediu. A Rose é casada, tem um filho e é 10 anos mais nova que eu. Você está se ouvindo? Foi aí que a verdade me atingiu como um tapa na cara. Não se tratava de um mal-entendido. Mega havia distorcido completamente a situação, criando sua própria versão dos fatos para se fazer de vítima e a mim, de vilão. Tudo bem, Megan, eu disse, recostando-me na cama como se fosse uma conversa normal. Vamos fingir, só para argumentar, que você não está fazendo nada com a Rose. Embora, sinceramente, Brian, ela seja uma gata. Mas e os seus jogos de basquete com os caras? Não é só uma desculpa para você dar uma escapadinha para algum lugar? Um clube de striptease, talvez, ou algo pior, pisquei, completamente estupefata. Do que diabos você está falando? Megan me interrompeu antes que eu pudesse dizer mais alguma palavra. Não negue, Brian. Eu já li sobre esse tipo de coisa. Livros, artigos, histórias de outras mulheres. Eu entendo como funciona. Não estou te julgando. Só estou dizendo que você precisa aceitar que eu tenho um parceiro extraconjugal, assim como eu aceitei a possibilidade de você também ter. Seu tom era calmo, quase alegre, como se ela estivesse explicando algum novo estilo de vida moderno que havia adotado. Megan, eu disse, com a voz trêmula, isso é uma loucura. É um completo absurdo. Não ouse ficar aí sentada agindo como se eu fosse a vilã. Eu não fui quem nos traiu, e não vou deixar você distorcer os fatos. Eu não aguentava mais. Minha paciência tinha se esgotado completamente. Saí correndo em direção ao closet, arranquei minha mala e comecei a jogar roupas lá dentro. O que você está fazendo? Perguntou Megan, com um tom de divertimento na voz, como se estivesse observando uma criança fazendo birra. O que você achou? Perdi a paciência. As férias acabaram. Chega. Não quero ficar aqui, e definitivamente não quero olhar para você. Nesse momento, Megan cruzou os braços, encostando-se casualmente no batente da porta como se toda aquela situação não a afetasse nem um pouco. Tudo bem, Brian, disse ela, com a voz carregada de indiferença. Mas eu vou ficar. Não vou deixar seu chilique estragar meu fim de semana. Pretendo me divertir aqui, com ou sem você. Fechei o zíper da minha mala e me virei para encará-la, com as mãos tremendo de raiva.
Megan, deixe-me ser bem clara, eu jamais aceitarei essa tal parceria com Jack ou com qualquer outra pessoa. O que você está fazendo não é apenas um acordo moderno. É traição, pura e simplesmente. E se você pensa que vou ficar de braços cruzados deixando isso acontecer, está redondamente enganado. Estou pronto para tomar providências, começando pelo pedido de divórcio. Ela riu. Ela realmente riu. Como se eu tivesse acabado de contar a piada mais absurda para ela. Brian, disse ela, balançando a cabeça. Não seja tão dramático. Você não vai se divorciar de mim. Pare de fingir que é uma ameaça real. Apenas se acalme e pense bem nisso, ok? Além disso, eu te amo. Jack é só um caso passageiro. Se isso te incomoda tanto, posso parar de vê-lo daqui a alguns meses, dar um tempo para você não ficar tão chateada. Foi isso. Foi esse o momento. A última gota de paciência que eu tinha para esse casamento evaporou. O sorriso presunçoso dela, a tentativa ridícula de disfarçar a traição como uma negociação. Foi a gota d'água. Meu Deus, exclamei, balançando a cabeça em descrença. Você não entende, né? Você está aqui, destruindo tudo que construímos juntos, e acha que eu vou simplesmente aceitar isso? Pois bem, quer saber, Mega? Chega! Sem dizer mais nada, peguei minha mala, saí do quarto furiosa e deixei o resort. A viagem de volta para casa foi um borrão, mas meus pensamentos eram dolorosamente claros. Tudo havia acabado. Nosso casamento tinha terminado. Como idealista, sempre me apeguei a valores como liberdade, responsabilidade e moralidade. Mega havia desrespeitado completamente essas crenças, e percebi que não podia ficar com alguém que não as respeitava. Ou eu. Quando entrei na garagem, a casa estava estranhamente silenciosa. Antes mesmo que eu pudesse colocar minha mala no chão, Luiz apareceu no topo da escada, com o rosto iluminado de surpresa. Pai. O que você já está fazendo em casa? Onde está a mãe? Soltei um longo suspiro, passando a mão pelos cabelos. Louise sempre fora perspicaz. Às vezes, ela era ácida demais para o próprio bem. Eu não podia mentir para ela, mas também não podia sobrecarregá-la com todo o peso da situação. Bem, comecei com cuidado, sua mãe e eu tivemos um desentendimento. Uma grande. Ela decidiu ficar mais um pouco no resort, e eu voltei para espairecer. Louise franziu a testa ao descer as escadas. Que tipo de desentendimento? Está tudo bem, hesitei, encarando seu olhar preocupado. Olha, não vou dourar a pílula. As coisas entre sua mãe e eu estão complicadas agora. Existe a possibilidade de não ficarmos juntas. Seu semblante se fechou, e ela cruzou os braços, abraçando-se como se tentasse se preparar para mais notícias. Você quer dizer, um divórcio? Caminhei até ela e coloquei a mão delicadamente em seu ombro. Sei que é muita coisa para processar, mas eu prometo que, não importa o que aconteça, tudo ficará bem. Você é minha prioridade e eu vou garantir que você esteja sempre bem cuidado. Ela sentiu lentamente, embora a preocupação em seus olhos não tenha desaparecido. Tudo bem, pai. Eu confio em você. Depois que ela voltou para o quarto, sentei-me e peguei meu celular. Era hora de dar o próximo passo. Liguei para meu advogado, Arthur. Um cara prático que já me ajudou com contratos comerciais no passado. Brian? Arthur respondeu. Não esperava ter notícias suas durante a sua importante viagem de aniversário. O que está acontecendo, Arthur? Eu disse, indo direto ao ponto. Preciso que você prepare os papéis do divórcio o mais rápido possível. Houve uma breve pausa antes que ele respondesse. Divórcio? Isso é repentino. Tem certeza, tão certo como sempre, respondi, andando de um lado para o outro na sala de estar. Preciso da sua ajuda com tudo, divisão de bens, negócios, finanças. E preciso garantir que Luiz esteja bem durante todo esse período. Arthur soltou um suspiro pesado. Tudo bem. O caminho mais simples é dividir tudo meio a meio, o que é o padrão, a menos que ambos concordem com algo diferente. Também precisaremos tratar da guarda de Louise, embora ela já tenha idade suficiente para opinar. Entendi, eu disse, anotando algumas coisas. Vamos em frente. Quero um rascunho pronto o mais rápido possível. Entendido, disse Arthur com firmeza. Os dias que se seguiram passaram voando. Dediquei todas as minhas energias ao trabalho, na esperança de me distrair do peso de tudo que estava acontecendo. Louise manteve distância,
provavelmente percebendo que eu precisava de tempo. Embora eu notasse que ela ainda estava preocupada. Quando Megan voltou para casa, Arthur já havia me enviado uma versão preliminar dos papéis do divórcio. Assim que entrou pela porta, os olhos de Megan imediatamente se fixaram na pilha de documentos sobre a bancada da cozinha. Ela os pegou, folheando as páginas, com a expressão se fechando em um semblante sombrio. O que é isso? Perguntou ela bruscamente. Encostei-me ao balcão, cruzei os braços e olhei nos olhos de Megan. É exatamente o que parece, Megan. Uma minuta do acordo de divórcio. Chega de mentiras, manipulação e seja lá o que você acha que este casamento se tornou. Antes que Megan pudesse responder, Luiz apareceu na porta, com uma expressão de confusão e medo no rosto. O que está acontecendo? A expressão de Megan suavizou-se imediatamente quando ela se virou para Luiz. Querida, não se preocupe. São só assuntos de adultos. Seu pai e eu estamos resolvendo algumas coisas. Intervi, mantendo a voz calma, mas firme. Não, Megan. Chega de rodeios. Louise merece a verdade. Ela já sabe que algo está errado e é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo. O maxilar de Megan se contraiu enquanto ela olhava de um lado para o outro. Entre nós dois. Isso é ridículo, Brian. Não precisamos de advogados. Podemos resolver isso como adultos. Adultos não mentem uns para os outros, retruquei. Adultos não se traem. E adultos não mudam as regras de um casamento sem perguntar primeiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luiz alternou o olhar entre nós, claramente se preparando para o que viria a seguir. Megan suspirou dramaticamente e se virou para encarar Luiz. Querida, ela começou suavemente, acho que você merece saber a verdade. Seu pai. Ela fez uma pausa, lançando-me um olhar significativo. Concordou com um casamento aberto. Mas agora ele está distorcendo tudo para me fazer parecer a vilã, para poder se divorciar de mim. Luiz ficou paralisada, com uma expressão que misturava descrença e confusão. Que, pai? Isso é verdade, respirei fundo, me centrando antes de responder. Não, Luiz. Não é verdade. Meses atrás, sua mãe mencionou a ideia de passagem, e eu pensei que ela estivesse brincando. Foi só isso. Megan cruzou os braços, com um tom de voz carregado de sarcasmo. Então agora você está negando tudo. Você sempre foi bom em se fazer de inocente. Vamos ser honestos, Brian. Você prefere manter seus casos extraconjugais em segredo enquanto finge ser o marido perfeito. Os olhos arregalados de Louise se voltaram para mim. Caso extraconjugal, pai? É verdade, não, eu disse firmemente, com a voz inabalável. Não é verdade. Rose é uma cliente, nada mais. Sua mãe está distorcendo a história para justificar suas próprias decisões. Luiz hesitou, olhando para trás, para Megan. Mãe, acho que nunca vou entender isso. Só de falar sobre um casamento aberto já me sinto traída. Como você pôde achar que isso era certo? O rosto de Megan endureceu, mas antes que ela pudesse responder, eu intervi. Chega. Essa não é uma conversa na qual Louise deva se ver envolvida. Louise, no entanto, manteve-se ereta, com a voz firme. Pai, eu quero ficar com você. Não vou te deixar lidar com tudo isso sozinho. O rosto de Megan empalideceu. Louise, você é muito jovem para tomar partido. Mas Louise não cedeu. Eu entendo, mãe. Agora, o papai precisa mais de mim do que você. Aquele momento marcou o início de um novo capítulo. Nem eu nem a Megan conseguíamos imaginar administrar a empresa juntas novamente. O que antes era uma parceria harmoniosa. Uma mistura de criatividade e determinação agora estava ofuscado por ressentimento e mágoa. Vendemos a empresa e, embora eu tenha ficado com a maior parte do lucro, Megan concordou a contragosto, com sua infelicidade evidente durante todo o processo. Louise se tornou o elo que manteve tudo unido. Com apenas 17 anos, ela demonstrou uma sabedoria e compostura muito além da sua idade. Ela me apoiou, oferecendo suporte silencioso e me ouvindo quando eu precisava desabafar, mas não cortou relações com a mãe completamente. Em vez disso, ela se esforçou para reconstruir o relacionamento entre elas à sua maneira. Eu não concordo com o que a mamãe fez, disse Louise certa noite enquanto estávamos sentadas na varanda, observando o sol se pôr no horizonte. Mas ela ainda é minha mãe. Acho que ela sabe que errou. Só espero que ela aprenda com isso. Assenti com a cabeça, engolindo em seco para conter o nó na garganta. Você é uma pessoa melhor do que eu, Louise.
Acho que eu não teria conseguido lidar com tudo isso com a elegância que você demonstrou. Ela esboçou um leve sorriso, dando de ombros discretamente. Você e a mamãe me ensinaram a ser forte. Talvez eu tenha tido sorte e herdado o melhor de vocês duas. Suas palavras me atingiram profundamente. Apesar de tudo que Mega e eu tínhamos perdido, tínhamos feito uma coisa certa. Criamos uma filha extraordinária. O divórcio foi finalizado pouco tempo depois, e Mega e eu seguimos caminhos separados. O negócio acabou, a casa não era mais minha e a vida que construímos se desfez. Mas, em meio à dor, senti um alívio surpreendente. Deixar o passado para trás me permitiu abrir espaço para o futuro. Embora eu odiasse o que havia acontecido, estava pronto para seguir em frente. Por mim, por Luiz e por tudo que viesse a seguir. A vida, como sempre, reservava surpresas. Um ano após o divórcio, eu havia reconstruído minha vida. Meus dias eram preenchidos com trabalho, uma nova rotina e momentos significativos com Louise. Eu não perguntava sobre a vida de Megan, nem queria saber. Mas a vida, de forma imprevisível, trouxe a história dela de volta para mim. Certa noite, enquanto Louise jantava comigo, percebi que algo a estava incomodando. Após a refeição, ela recostou-se na cadeira, com um leve sorriso nos lábios. Pai, tem uma coisa que eu queria te contar. É sobre a mamãe. Ergui uma sobrancelha, deixando-a continuar. Bem, Louise começou com uma risadinha. Depois do divórcio, a mamãe começou a namorar o Jack. E ficou bem sério. Tipo relacionamento sério. Ela até usou parte do dinheiro do divórcio para abrir um estúdio de yoga com ele. Assenti com a cabeça, sem surpresa. Faz sentido. Então, qual é a reviravolta? Louise inclinou-se para a frente, claramente gostando da história. E aqui está a parte engraçada. Algumas semanas atrás, ouvi minha mãe desabafando com a tia Beta. Desabafando sobre o quê? Perguntei. Intrigada, respondi, sobre o Jack, disse Louise, com um sorriso ainda maior. Aparentemente, minha mãe achava que eles tinham um relacionamento sério, como um casal de verdade. Mas o Jack não via as coisas dessa forma. Acontece que ele estava saindo com outras mulheres. Mulheres muito mais jovens. Pisquei, atonita, antes de soltar uma risada que não consegui conter. Você está brincando. Não estou, disse Louise, rindo comigo. Mamãe disse a Bethan que se sentiu completamente pega de surpresa. Ela chegou a dizer, pensei que estávamos construindo algo juntas, e aí descubro que ele não nos leva a sério. Balancei a cabeça, dando uma risadinha. Ah, a ironia. O riso de Louise suavizou quando ela acrescentou, isso a afetou muito. Ela está muito triste desde que descobriu. Ela também disse a Bethan que se arrepende de como te tratou. Aparentemente, ela pensa muito nisso. Essa última parte me fez parar para pensar. Por um instante, fiquei em silêncio, sem saber como responder. Você acha que ela aprendeu alguma coisa com isso? Finalmente perguntei. Louise deu de ombros. Acho que sim. Ou pelo menos, espero que sim. Ela não é a mesma, pai. Acho que ela está começando a ver as coisas da sua perspectiva. Assenti lentamente com a cabeça, deixando que suas palavras me assombrassem. Se isso for verdade, então talvez algo de bom tenha surgido de tudo isso. Afinal, enquanto limpávamos a cozinha juntos, não pude deixar de refletir sobre como tudo aquilo era poético. Megan havia abandonado nosso casamento, em busca de liberdade e novas experiências, apenas para se encontrar na mesma situação em que me colocou. Não sei se ela compreende totalmente a dor que causou, mas gosto de acreditar que está aprendendo. A vida tem um jeito de ensinar lições das maneiras mais inesperadas, e talvez essa tenha sido a dela. Para mim, foi a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa. Minha vida seguiu em frente, pela primeira vez em anos, eu me senti em paz.